ingresso dos irmãos, quantas pessoas vão embora, chegando aqui, Célio Tavares, Emanuel Tavares, bem-vindas, Beatriz Sacramento, Lucia, seja bem-vinda, em nome de Jesus, uma alegria tê-los aqui conosco, amém? Enquanto isso, ouça esse louvor, seja abençoado pelo nosso Deus. Graças a Deus. Temos agora 21 pessoas. Nós queremos fazer uma breve oração inicial para esse nosso momento devocional dessa noite, profetizando já de início essa presença maravilhosa da sua vida, na sua casa, na sua família. E ali Deus vai estar agindo, na sua casa Deus já está agindo com poder e glória. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus querido, nós queremos te glorificar, Senhor, porque mais uma vez aqui estamos reunidos, meu Deus, de forma tecnológica, através dessa live, junto com a tua igreja, para em tua presença, Senhor, nos apresentarmos como os adoradores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Te bendizemos, meu Deus, pelo momento inicial que tivemos, pelo momento de adoração, de palavra profética, dirigido pelo pastor Leno. Meu Pai, nós pedimos a tua bênção para esse momento tão especial dessa noite, Pai. Fala conosco, dirige o nosso ser, conduz cada vida debaixo da tua presença, debaixo do poder da tua glória, Pai. Queremos declarar que em ti confiamos, temos a certeza que em ti somos mais do que vencedores. Abençoa, meu Deus, cada vida que já está participando conosco. Abençoa, meu Deus, cada vida que está ingressando nessa live. Meu Deus, que a presença maravilhosa do teu Espírito esteja agindo em cada lar, em cada família, trazendo, meu Deus, um mover sobrenatural nessa noite, Senhor. Agir por nossas vidas e cremos no teu agir poderoso, e por isso nós já te glorificamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos caminhando pela fé no nosso Deus. Mais alguns irmãos chegando, irmão Cineia, irmão Sebastião, chegando aqui conosco nessa noite. Eu quero glorificar ao Senhor por cada vida que está participando conosco, por cada vida que está orando, profetizando. Irmão Carlos Silva está conosco aqui. Várias pessoas participando, irmã Marlene, irmã Andréia Monteiro está conosco aqui também. Atualmente nós temos 27 pessoas, algumas ainda certamente para ingressar. E eu quero, nesse segundo momento, deixar para você algo relacionado à palavra de Deus. Nós, como aqueles que creem no Senhor, tem como guia de fé e de prática a sua palavra. E sabemos que na palavra dele nós encontramos resposta para todos os momentos de nossas vidas. É muito importante nós crermos que o que está na palavra nós viveremos. Porque aquele que criou a palavra, aquele que deixou essa palavra maravilhosa para nós, que a Bíblia é sagrada, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e para fazer com que tudo isso aconteça de forma inequívoca em cada vida que crê, em cada vida que clama o poder que é o nome do Senhor. E nessa noite eu quero dividir com vocês a palavra de Deus, primeiramente indo ao livro de Salmos. Irmã Joana, seja bem-vinda, está aqui conosco também. No livro de Salmos eu te convido a abrir no Salmo de número 57, para esse momento inicial nosso da palavra de Deus.
Enquanto você está aí se preparando para ler a palavra conosco, eu quero lembrar os irmãos que estão atualmente lendo o livro de Salmos. No nosso projeto de leitura bíblica, muitos têm acompanhado conosco, que a gente glorifica a Deus por isso. E Salmo 57 foi o salmo que nós lemos no dia 16. No dia 16, nós lemos o Salmo 57, do Salmo 57 até o Salmo 60. E fomos abençoados por Deus. Hoje nós estamos chegando aí ao Salmo de número 72. E certamente, se você está acompanhando a leitura bíblica conosco, você fez a leitura do Salmo 57. E nós vamos ler primeiramente alguns versículos desse salmo. Depois nós vamos usar um outro texto também para meditar hoje na palavra do Senhor. Salmo 57 é o momento em que Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. E a palavra do Senhor nesse salmo diz a partir do seu primeiro versículo o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Versículo 4: a minha alma está entre eles, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja é a espada afiada. Versículo 5 diz: ser exaltado, ó Deus dos céus. Versículo 5: ser exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Versículo 11: ser exaltado, ó Deus, sobre os céus. E seja a tua glória sobre toda a terra. E seja a tua glória sobre toda a terra. Essa é a palavra de início que nós queremos dividir com cada um de vocês hoje. Uma palavra que nos fala, a princípio, algo muito importante nos tempos de hoje. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos saber que nele nós temos abrigo, nós temos onde nos escondermos, onde estarmos protegidos, até que as calamidades passam. O versículo 1 de Salmo 57 fala exatamente isso. As calamidades vão passar, e eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você esteja vivendo momentos tão diversos, diferentes, dificuldades inéditas, situações difíceis, e nisso tudo eu quero profetizar sobre a tua vida. As calamidades vão passar em nome do Senhor. É necessário para isso que nós estejamos em clamor diante do nosso Deus, crendo que Ele realiza. O versículo 2 desse salmo diz: Ele executa, Ele faz, Ele realiza, Ele é o nosso Deus. É seguir confiando que Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa voz, e Ele é um Deus poderoso para nos salvar, para nos livrar de todo mal. É o que diz o versículo 3. E quando nós chegamos no versículo 4 desse salmo de número 57, há uma declaração que diz: em redor leões. Em redor os leões. Entre meios está o fogo, os opressores, os acusadores. E são exatamente momentos como esses que nós vivemos nos dias de hoje. Sobre tudo isso, queridos, nós temos que clamar ao Senhor, porque a glória do Senhor tem poder para agir em favor das nossas vidas. E quando eu estava preparando essa mensagem e lendo esse salmo, eu não podia me furtar de entender no versículo 4 desse salmo o que Deus trazia
de fortalecimento de fé para as nossas vidas. E de imediato, ao ler o versículo 4, eu lembrei do livro de Daniel. Eu lembrei das situações que estão ali mostradas no livro de Daniel. E eu quero falar um pouco sobre isso também para você nessa noite. Eu quero inicialmente fazer uma declaração profética. Não se curve perante as crises. Não se curve perante as crises. Não abaixe a sua cabeça. A palavra do Senhor nos orienta a olharmos para o alto, porque é de lá que nos virá o socorro. O nosso socorro virá do Senhor, o Deus Criador do céu e da terra. Não curve a sua fronte perante as crises que você está enfrentando, que todos nós estamos enfrentando. No livro de Daniel, nós encontramos um momento em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele leva de Judá alguns jovens. Entre eles estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entre eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, que eram Ananias, Misael e Azarias, e Belsazar, Daniel. Esses jovens foram levados. E Daniel, no capítulo 1 do 8, fala que Daniel, ele assentou o seu coração não se contaminar com a porção do manjar, nem com um vinho que o rei ofereceu a eles lá no palácio. E Daniel tomou essa atitude. Eu quero te dizer nessa noite, não se contamine. Não se contamine com aquilo que chega à sua vida. Não se contamine com as informações que trazem até você. Não se contamine com o que dizem ou que querem ordenar sobre a tua vida. Daniel tomou uma decisão, não se contaminar. E sabe por que ele tinha essa decisão, queridos? Porque ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. E quando eu te digo nessa noite, não se contamine, eu digo para você, olha, Deus tem algo melhor para você. Tome posse, em nome de Jesus. E Daniel, ele, agraciado por Deus, em fidelidade na presença do Senhor, ele consegue convencer ao homem que estava responsável para servir a ele os alimentos, que mudasse aquela comida e que o deixasse comer apenas legumes e beber água em vez de vinho. Aquele homem ficou a princípio muito preocupado, dizendo, olha, se isso acontecer, você pode chegar na presença de Faraó, magro, fraco, descorado, e eu serei prejudicado. E Daniel, em fé, disse para ele, olha, vamos fazer um teste, 10 dias, e a gente vai ver o que vai acontecer. E quando aquele homem viu, depois daqueles dias, Daniel mais corado, Sadraque, Mesaque e Abednego também mais corados, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, tira essa porção do rei e vamos dar a todos eles legumes e água. Olha, o que Deus tem de direção para a sua vida é melhor do que toda outra alternativa. Creia num Deus que é Senhor suficiente para te abençoar. Quando Daniel viveu ali aquele momento, ele mostrou que ele confiava que Deus era o Senhor da sua vida. E depois de 10 dias, eles estavam mais saudáveis do que todos os demais sábios que estavam ali na terra de conjunto com Nabucodonosor na Babilônia. Eu te digo, querido, nos tempos de crise, Deus te fará ser notado. Assim como Daniel foi notado, você vai ser notado como uma pessoa de fé, como uma pessoa que crê, como uma pessoa que não esmorece, como uma pessoa que profetiza, como uma pessoa que toma posse da vitória. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Nos tempos de crise você será notado. Para quem quiser, Deus tem esses sinais para operar na sua vida. Você será notado. Quando aquele homem olhou para Daniel, ele viu em Daniel saúde. E conforme eu disse em lives anteriores, saúde é imunidade. E o que nós precisamos muito hoje é imunidade. E Deus tem saúde para nós. Quando olhou para Daniel, viu nele saúde. Eu não sei se você tem alguém do seu lado, mas quem sabe você pode olhar para essa pessoa agora e dizer, olha, eu vejo na sua vida saúde em nome de Jesus. Você que está com o seu familiar na sua casa nessa hora, por que não? Diga para ele, olhe nos olhos dele e diga, eu vejo em sua vida saúde em nome de Jesus. Talvez você esteja só e diga, pastor, eu não tenho ninguém aqui, então fala o seguinte, vá correndo rapidinho no espelho.
olhe o seu reflexo no espelho e diga para você mesmo: eu vejo sobre ti saúde. Diga: você é um abençoado de Deus. Você é um abençoado de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus é poderoso para agir. Aleluia por isso. Nabucodonosor, quando nós lemos no capítulo 2, ele teve um sonho. Ele chama os magos para decifrar esse sonho. E quando os magos chegaram lá, Nabucodonosor ficou receoso deles mentirem para ele. Ele disse: olha, fala o seguinte, eu não quero simplesmente que vocês me digam o que o meu sonho significa, mas primeiro eu quero que vocês me digam qual sonho eu tive. Aqueles magos ficaram perdidos, dizendo: olha, rei, o que o Senhor pede ninguém pode dar. Ninguém pode oferecer. Não tem quem possa fazer isso, quem possa dizer qual foi o seu sonho. O rei muito se irritou e ordenou aos seus soldados que matassem todos os sábios da Babilônia. E entre esses sábios estava Daniel, estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando Daniel soube o que estava acontecendo, ele chegou até a presença de um dos prefeitos e disse: olha, não faça isso, espere um pouco, não mate os sábios, porque eu vou ter resposta para o rei. Olha, em momentos em que muitos não têm resposta para você, eu quero te dizer, em Deus você tem todas as respostas. Em momentos em que as pessoas se dirão: não sei o que você pode fazer, Deus sabe exatamente o que você pode fazer, confie em Deus. E quando Daniel falou isso ao prefeito e pediu a ele que o fizesse chegar à presença de Faraó, isso aconteceu. E quando ele chegou na presença de Faraó, Faraó disse exatamente a mesma coisa: me diga qual é o meu sonho. Daniel falou: olha, dá-me um tempo que eu voltarei com a resposta. Daniel foi, recorreu a Deus, orou ao Senhor. O Senhor revelou a Daniel o sonho. E Daniel volta à presença de Faraó. Um lugar onde se precisava de orientação e não havia orientação. Deus se fez presente e trouxe resposta para aquele homem. E Daniel entregou aquela resposta. Daniel entregou aquela solução. Ele revelou qual era o sonho. Ele revelou a interpretação dos sonhos. Falou da estátua, cabeça de ouro, pés de barro com bronze, a pedra que viria e despedaçaria aquela estátua, e revelou tudo naquele momento. E Daniel foi notado como um homem muito especial em Deus. Daniel foi notado como um homem muito capaz. E ali, Nabucodonosor começou a entender quem era Deus. E eu quero dizer, queridos, que nesses dias atuais, muitas pessoas do mundo estão aprendendo a entender o que é Deus e quem é Deus. Nabucodonosor ficou muito feliz com o que aconteceu e abençoou a vida de Daniel e o colocou como o principal ali, o responsável. Ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para estarem com ele. Mas o inimigo, ele sempre fica furioso quando Deus te usa. E em um momento posterior, em Daniel capítulo 3, é feita uma estátua. Nabucodonosor faz uma estátua e determina que todos deveriam adorar aquela estátua. Todos deveriam adorar aquela estátua que Nabucodonosor tinha feito. E quando isso aconteceu, algo tremendo foi vivido. Algo tremendo foi vivido. E Daniel capítulo 3 diz, a partir do versículo 19: porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego souberam disso, eles não se curvaram, e quando eles não se curvaram, o rei foi contra eles. Aí no versículo 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente.
Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E note, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Aleluia. Calamidade alguma vai te atingir. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aleluia. Eu quero frisar algumas partes aqui desse texto. A primeira coisa que eu quero dizer é: quando Deus se mostra na sua vida, todos vão reconhecer que Ele é Deus. Quando chegou o Nabucodonosor naquela fornalha, diante daquela fornalha, e se referiu a Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha onde eles ainda estavam, uma declaração me chamou a atenção. Ele disse: servos do Deus Altíssimo. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, homem e mulher de Deus, jovem, criança, ancião, você é um servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Você pode vencer as calamidades, você pode vencer o fogo que está na fornalha aquecida 7 vezes mais. E algo também que me chamou muita atenção, quando se ajuntaram aqueles homens, os importantes da corte, houve uma declaração que foi a seguinte: nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Quem já teve alguma experiência de queimar algo, certamente já notou ao acontecer que você chegando próximo àquele fogo, sentindo aquele calor, é muito fácil os pelos do seu corpo serem chamuscados. É muito fácil. E esses homens declaram: nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Eu disse: glória a Deus, o Senhor é fiel, o Senhor protege. Existe uma cerca de Deus, a cerca do Espírito Santo, guardando a vida daquele que crê no Senhor, e nenhum mal pode atingir, nem que seja fogo ardente em nosso redor. E algo que muito me chamou a atenção também foi quando esses homens tiveram sobre eles a segunda declaração: nem as suas capas se mudaram, já é bênção, mas a última declaração do versículo 27 é a seguinte: nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Isso é bênção ou não é? Eu acho muito engraçado, porque quando as pessoas chegam diante de algo que tem algum cheiro, muitos não querem ficar perto porque o cheiro gruda, não é verdade? As irmãs, por exemplo, quando estão fritando algo, elas não querem chegar perto, por quê? Porque o cheiro vai pegar no cabelo, é ou não é? Não é verdade? E aqueles homens estavam dentro de uma fornalha ardente de fogo, que matou os homens mais fortes de Faraó só de chegar perto. E a Bíblia diz que nem cheiro daquela fumaça havia sobre eles. Esse é um Deus que guarda, esse é um Deus que protege, esse é um Deus que abençoa. E louvado seja o nome do Senhor. E exatamente isso, versículo 4 do capítulo 57 que nós lemos. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Mas eu te digo, nem assim você será atingido. Existe um Deus que te guarda e que te abençoa, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus sobrenatural das nossas vidas. E quando nós avançamos, eu quero te dizer: não se curve perante a crise, não se curve perante as calamidades. Aqueles homens, eles não se curvaram, e Deus em todo o tempo os abençoou. Amém por isso? Deus é tão fiel
que Deus ainda deu mais oportunidades para Nabucodonosor depois disso acontecer. Deus fez com que ele entendesse quem é Deus. Ele teve um sonho, e esse sonho também foi revelado por Daniel, isso lá no capítulo 4, que era o sonho da árvore, uma árvore que era muito grande, muito alta. Debaixo dessa árvore estavam aqueles que eram guardados por essa árvore. E ele buscou em Daniel interpretação para esse sonho. E essa árvore por um tempo ela seria destruída. Essa árvore por um tempo ela estaria enraizada na terra, presa com cadeias. E ele chama novamente Daniel, Daniel, diz aí o que é esse sonho. Daniel falou, olha, é o teu reino, ó Nabucodonosor. Em 7 tempos isso vai acontecer. Você vai ser derrubado, você é essa árvore. E você vai chegar a um estado de loucura, você vai estar junto com os animais, vão crescer pelos no seu corpo, isso tudo aconteceu. E chegou um momento em que Nabucodonosor teve recobrada a sua sanidade, podemos dizer assim. A sua sanidade voltou a ele. E ele pôde ver quem Deus é verdadeiramente e o que Deus pode fazer verdadeiramente. E quando ele assim o fez, ele reconheceu o Altíssimo Deus como Senhor, poderoso das nações. Um pouco antes disso, o alerta de Daniel era justamente para isso. Olha, a sua soberba é o problema. E quando ele ergueu seus olhos e olhou Babilônia, ele se alegrou no seu coração. Se alegrou pelo que ele tinha feito. De imediato veio a voz do céu, conforme a palavra que Daniel tinha entregado a ele, e disse, olha, hoje você vai ver quem é o Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, você sabe quem é o Senhor. Eu quero dizer para você que mora nesse país, no Brasil, o Brasil vai saber quem é o Senhor. Porque as cadeias vão cair em nome do Senhor Jesus. Amém? E para terminar, eu quero falar sobre o que aconteceu a partir do capítulo 5. Tem no capítulo 5 Belsazar, que surge como rei depois de Nabucodonosor, que usa ali os instrumentos, os vasos de ouro que foram levados da terra de Judá. Vem a mão que escreve a sentença de morte para Belsazar e ele realmente morre. E no capítulo 6 surge o rei Dario, assume o trono de Babilônia. E uma coisa muito interessante, eu quero também ler sobre esse momento aqui. Porque criaram uma cilada para Daniel, mas ele não se rendeu a um homem, ele só se rendeu a Deus e foi abençoado. No capítulo número 6 de Daniel, no versículo 5, diz assim: então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles queriam colocar Daniel em uma situação difícil. Eu quero dizer, olha, não vejam de outra forma, o Brasil está em uma situação difícil, estão colocando o Brasil em uma situação difícil, mas Deus tem resposta para a nossa nação. E agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, disseram no versículo 8. No versículo 10 diz, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha, nas horas da calamidade, não tem nada melhor do que você orar, do que você suplicar ao Senhor seu Deus. No versículo 13 diz, então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fez a sua oração.
E ali acusaram Daniel diante do rei. Mas o rei já tinha sido aconselhado a criar um edito real. E o problema estava acontecendo. Eu quero dizer para você nessa noite, o problema está acontecendo. Mas existe um Deus que resolve todos os problemas. Mesmo se chegarmos a uma situação na qual a nossa vida esteja em risco, eu quero dizer, se a sua vida está em risco, se você faz parte do grupo de risco, eu também faço parte do grupo de risco, eu te digo, Deus tem solução para a sua vida, Deus tem resposta para você, Deus tem livramento para você, Deus tem vitória para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, em nome de Jesus. Se você crê nisso, glorifica o Senhor aí na sua casa, tome posse e diga, eu creio, é minha essa palavra, a vitória é minha em nome do Senhor. Nem o mal chegará à minha casa, nem o mal vai me atingir. E o que acontece? Eu quero ler para encerrar, do versículo 19, do versículo 16, assim diz: Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei queria esse livramento na vida de Daniel. Quero dizer, o bom governante, ele quer abençoar os seus governados. E o próprio rei disse: Olha, o teu Deus te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei ficou em vigília e em jejum a noite toda, esperando para ver o que ia acontecer. Ele estava apreensivo, ele estava temeroso, mas ele não podia mudar a sentença. E no versículo 19 diz: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Olha, eu quero te dizer em nome do Senhor, uma palavra profética para a sua vida. O mundo vai ter pressa de entender o que acontece no Brasil. E eles vão entender que nesta nação existe homens e mulheres de Deus que oram, que dobram os seus joelhos, que clamam, que erguem a voz profética, que se submetem a um Deus único e poderoso. E é nesse lugar que Deus faz milagres. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Quantas perguntas assim nós temos ouvido? E a declaração nossa de fé é sim. Nos dias de hoje, no Brasil de hoje, no momento do mundo de hoje, existe um Deus que tem livramento. Graças a Deus por isso. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Aleluia, você toma posse disso. Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo. Eu quero dizer, na sua casa, onde você está nesta hora, existe a presença do Senhor. Deus envia anjos aí na sua casa para limpar a sua casa de todo mal, para esterilizar a sua casa de todo mal, para repreender, para vencer, para matar todo vírus, em nome de Jesus, porque Ele é Senhor e Ele pode fazer todas as coisas. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Uma vida de fidelidade abre portas de vitória, e essa porta se abriu na vida de Daniel, o jovem que 3 vezes ao dia orava direcionando a sua vida para Jerusalém. Mesmo quando o decreto dizia não pode fazer durante 30 dias, ele fazia. Não pode fazer durante 30 dias, adorar um outro que não seja o Nabucodonosor. E Deus honrou Daniel porque ele dobrou os joelhos e orou. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia.
E versículo 24, para a gente encerrar, diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Quando Nabucodonosor entendeu quem era o Senhor, ele disse: olha, chama aqueles lá que mentiram, chama aqueles lá que tramaram, chama aqueles lá que me fizeram fazer isso, e mostra aqui para eles o que aconteceu. Daniel saindo da cova dos leões. Agora chama todos, junte todos, e pegue esses que fizeram esse mal e coloque lá, para ver o que vai acontecer com eles. E a Bíblia diz que eles nem tocaram no fundo da cova dos leões, quebraram todos os seus ossos. Olha, se você teme ao Senhor, nenhum mal vai atingir a sua vida, nenhum mal vai chegar à sua casa. Pastor, o que eu faço? Não se curve às crises. Deus te dá poder para vencer as calamidades. Salmo 57, versículo 1. Mesmo que você estiver entre os leões, mesmo que você estiver sendo abrasado, tomado pelo fogo, esse Deus é o Deus de vitória na sua vida. Você toma posse dessa vitória, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria dividir com vocês nessa noite. Essa é a palavra que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, porque eu creio num Deus que tudo pode. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Pai amado, nós queremos te glorificar, porque Tu és o único Deus e Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que faz tudo existir e que também pode aniquilar tudo que existe. Meu Deus, e até esse vírus, o Senhor tem controle sobre ele, Senhor, e ele não vai nos fazer mal, porque nós estamos na Tua presença, nós estamos Te buscando, nós estamos Te adorando como igreja nesta nação, nós estamos proclamando a vitória dessa nação, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos unindo a nossa fé profética e dizendo: nenhum mal vai chegar à tua casa, nenhum mal vai chegar à sua vida. Se você estiver sendo abrasado pelo fogo, esse fogo não vai te consumir. Se você estiver cercado pelos leões, esse leão não vai te consumir, não vai te matar, porque existe um Deus de resposta de vitória. Deus, abençoe a sua igreja, abençoe essa vida que nos ouve agora, abençoe essa vida que participa conosco dessa live agora. Deus, ordena sobre essas vidas essa vitória, assim como Tu foi Deus na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tu és Deus em nosso meio. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa os homens, mulheres, jovens, anciãos. Meu Deus, o grupo de risco. Senhor, ali estavam aqueles homens em Babilônia, eles eram um grupo de risco, porque eles adoravam um único Deus, e isso ofendia aqueles, os grandes da Babilônia, mas eles não se renderam, eles não se curvaram, e Senhor, a consequência foi a vitória. Eu oro por essa vitória, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida de cada homem, na vida de cada mulher nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu creio, eu profetizo que a Sua igreja tome posse para a glória do Teu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou encerrar com a bênção apostólica, e a gente quer só lembrar, terça-feira tem consagração pelo grupo de WhatsApp, quarta-feira teremos o nosso momento devocional, e vamos orar para que esse dia sejam abreviados e que muito próximo, muito em breve estejamos juntos novamente adorando o Senhor. Amém? Receba a bênção apostólica em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, igreja do Senhor, não só hoje, mas permaneça para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Deus te abençoe, Deus faça mais do que vencedor. A alegria do Senhor é a nossa força, nenhum mal te atingirá. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.